Olá pessoas, estou aqui em mais uma partinha do meu jardim. Esse aqui é a minha lavanda, o alfazema. Estou aqui com outras plantinhas minhas. E o vídeo de hoje vai ser sobre objeto de conforto. Porque eu sei que a gente tem muita demanda atualmente. Mas o que te conforta? Por exemplo, outro dia que eu tava bem intrigada com um sonho que eu tive e aquilo não saía da minha cabeça, o que eu fiz? Eu conversei sobre aquilo. Conversei primeiro comigo mesmo, sobre aquele sonho, que ele poderia significar, quais eram os sentimentos que estavam me deixando tão abalada. Depois eu compartilhei isso com uma pessoa que eu confio. E juntos a gente entendeu melhor ainda sobre os meus sentimentos que aquele sonho trouxe. Esse é só um exemplo, porque eu sei que cada um tem a sua demanda diferente, os seus sentimentos, as suas vivências. Mas como você lidar com ela? Sozinho? Se tem alguém para compartilhar, por que não compartilhar? E o vídeo de hoje, na verdade, em busca do conforto, é sobre uma coisa chamada objeto de conforto. Tá, mas esse conceito não é da abordagem humanista. Não tem problema. Não é porque aquilo não é da minha abordagem teórica que eu não posso usá-la como referência em certas situações. O que seria um objeto de conforto? Objeto de conforto é um conceito que vem um tal de Winnicott inventou, que significa algo que eu tenho comigo para me trazer conforto na hora de passar por vivências difíceis. Por exemplo, as crianças têm muitos objetos de conforto ou de transição, ele também usa essa palavra. Crianças, ele é um cara que adora observar crianças, né? E ele tem muitas teorias sobre personalidade e emoções e sentimentos, tudo baseado na vivência das crianças. E a gente já foi criança e a gente traz isso dentro da gente também, apesar de muitas vezes a gente negar. Então, o objeto de conforto, por exemplo, é a chupeta, que é um objeto de transição da criança. Já viu aquelas crianças que andam com um paninho e fica assim um tempão com o paninho, cheirando ele, ou amarrado na chupeta? Isso também é um objeto de conforto. O ursinho preferido dela. Outro dia eu até achei engraçadinho, muito fofo, uma criança que eu vi, que ele falava assim, eu quero a perninha. E o que é a perninha? Era a própria perna dele. Ele se sente confortável sentando assim de uma forma sem meia, sem nada, onde ele pode se tocar o próprio corpo dele, sabe? Ele se sente, se abraça. Isso pra ele é confortável. Eu adorei isso. E, enfim, por que eu tô trazendo o objeto de conforto? Porque nesse exemplo, por exemplo, eu precisei falar, eu precisei entender o que eu tava sentindo, da onde veio, por quê. Mas eu também usei um objeto de conforto. Eu peguei um galinho dessa alfazema que eu tanto adoro, o cheirinho dela. Eu adoro, sabe? Ainda mais porque eu desejei muito ter essa planta. E eu consegui, e eu fiquei muito feliz, mas ela morreu, aí eu fiquei muito triste. Aí depois eu consegui de novo. Então eu valorizo muito ela, apesar dela estar com esse formato bem estranhinho, né? Não sei porque ela tá crescendo fora do vaso e caída, mas ela tá bem, eu acho. E o cheirinho dela que eu amo. Ela tá com vários raminhos, então assim, eu admiro ela, porque eu quis muito ter ela comigo. E nesse dia, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei umas folhinhas dela e coloquei embaixo do meu travesseiro. Porque já que era o sonho que tava me incomodando, eu tive o perfume dela pra dormir em paz, sabe? Porque ela representa uma coisa muito legal pra mim. E aí eu pergunto pra vocês, né? Por que a gente não faz isso? Né? Por que a gente não pega aquele cheirinho que a gente tanto gosta? Tudo bem, às vezes a gente não tem planta em casa, não tem esse costume nem nada, né? Eu nunca tinha feito isso na minha vida, não tenho esse costume, nunca mais fiz. Eu, inclusive, acho que eu vou fazer hoje. Mas se tem um perfume display que você gosta, por que não pôr no seu travesseiro?
Pra você dormir com aquele cheirinho bom, né? O que que te traz conforto? O que pode te fazer tão bem quanto esse cheirinho faz pra mim? Por que que eu tenho que ficar sem esse cheiro se eu tô aqui em casa e ele também? É isso que eu quero trazer no vídeo. As crianças, segundo o Winnicott, elas se apegam a um objeto para lidar com uma situação difícil. Por exemplo, elas vão pro prezinho, pra creche pela primeira vez, dá uma ansiedade delas. Elas nunca estiveram fora de casa, com pessoas estranhas, sem a mãe, sem o pai, seja aquela pessoa que cuida dela, ela não tá. Ela vai ter que confiar em pessoas estranhas, num lugar estranho, e ela não faz ideia de quanto tempo ela vai ficar lá. Então isso causa muita ansiedade na criança, mas toda criança sobrevive muito bem. Por isso que a sexta-feira, que era dia de brinquedo, pelo menos quando eu ia no prezinho era assim, e muitos prezinhos que eu conheço também é assim, é tão importante para a criança, porque ela pode levar algo que é dela, que representa ela, a casa dela e aquilo que ela gosta. Isso traz um conforto muito grande para ela. Por isso que é tão importante para as crianças, sei lá, as meninas usar aquele lacinho no cabelo, os meninos usar o boné, ou levar a toalhinha. Eu lembro também que no prezinho tinha a sacolinha onde a gente levava uma escova de dente, uma toalhinha e uma canequinha. Olha a representação que isso traz para uma criança. Geralmente a criança tem a canequinha dela. Isso é muito legal, porque ela acabou de passar por uma transição. E ter o que é dela, a referência de algo dela, especial dela, é muito importante. E a gente pode sim se apegar nisso. É claro que a gente não pode depender. Imagina se eu só dormisse se eu tivesse um galho de alfazema no meu travesseiro. Tadinho do meu pé, que ele é pequeno demais para mim ficar arrancando o galho dele todos os dias. E se eu fosse viajar ou se algo acontecesse e não tivesse, eu não ia dormir só porque não tem esse cheiro? Não dá, né? A criança vai ficar com aquele paninho sujo o resto da vida, tem que lavar de vez em quando, né? Então é saudável a gente ter esse apego, mas também saber lidar com a falta desse objeto. É um treinamento de equilíbrio. Uma coisa que eu vou frisar de novo: quem tem idosos em casa, coloque as músicas que eles gostam, porque isso faz muito, muito bem para eles. Você já se viu sem música, né? Ou sem o som que você tem. Quando eu trabalhava em loja, eu ficava o dia inteiro ouvindo músicas que eu não gosto. Nossa, aquilo era muito irritante. Não via a hora de sair e pôr as minhas músicas. É muito bom. Por isso dá esse direito pra eles. Tem como chama? Um documentário que eu não lembro o nome. Depois eu vou pegar o link e deixar aqui na descrição. Tomara que eu ache esse documentário. É sobre Alzheimer e demências. É sobre um asilo onde fizeram um teste lá nos Estados Unidos e deram para os idosos fones de ouvido com suas músicas preferidas. Conversaram com eles, pesquisaram as músicas que eles gostavam e deixaram esse presente. É a coisa mais linda que eu já vi. Sabe, a real felicidade. Trouxe para eles não só memórias esquecidas, mas sentido para sua vida. Então, o que traz sentido para você? Às vezes a gente tá com saudade de coisas que a gente não sabe por que deixou de lado. Esses dias eu peguei o caderno de desenho da minha irmã, caderno de artes, e terminei um desenho dela, que tipo assim, ela tava terminado, mas dava para ser melhorado. E eu melhorei. E aí eu lembrei dos meus cadernos de desenho, só que esses trabalhos que eu não terminei, eu não tenho mais, eu deixei só os melhores, assim, né? Mas e se eu refizesse algo, terminasse algo que eu gostava de arte? Se eu fizesse, sei lá, esses trabalhinhos bobos de arte só porque eu gosto de artes, pesquisar alguma coisa na internet, o que que vai fazer bem pra você? Qual que é o seu objeto de conforto? Eu falo do caderno de arte porque eu andava com um caderno de artes e um lápis de escrever e desenhava o tempo todo. Qualquer emoção, todo lugar que eu ia eu levava aquilo e eu sempre estava desenhando. Se olhava eu estava sentada num cantinho desenhando. Era isso que eu fazia.
na minha infância e adolescência. E isso me fazia muito bem. Mas é claro que hoje eu não saio andando com um caderno de desenho. Mas eu me lembro que, por exemplo, nas aulas, quando batia um tédio ou alguma coisa assim, eu rabiscava, fazia um desenho numa folha de caderno ou nas bordinhas, né? Essa mania de riscar a folha inteira. Então, fazia isso. O que você pode fazer de conforto? Às vezes a gente não precisamos criar hábitos novos, como meditar, fazer yoga, alterar a nossa alimentação para se sentir bem. Às vezes a gente precisa resgatar o que é nosso, o que a gente já tinha, encontrar o que nos deixa confortável e nos faz bem. Então a dica de hoje é isso: encontre qual é o seu objeto de conforto. E se tá tão difícil para você passar por esse momento, agarre a esse objeto, tá? Não tem problema você precisar de algo assim tão bobo, né? Não tem problema, algo tão ultrapassado talvez. Ele não vai passar a ser a sua muleta o resto da vida. Você não vai deixar de saber andar só porque você está se apoiando no corrimão. Eu ando bem, né? Eu não tenho nenhum tipo de deficiência, mas se tem uma escada e tem um corrimão, com certeza eu vou subir ou descer a escada segurando o corrimão. Dificilmente, tendo o corrimão, eu vou andar no meio da escada sem pôr a mão nele, apesar de não ter necessidade nenhuma. É claro que se tiver alguém apoiado no corrimão, tudo bem, eu vou desviar da pessoa e vou andar sem o corrimão. Eu não tenho a necessidade dele. Mas nada de me impede de usar ele quando ele tá livre. E é isso que eu quero falar pra vocês, né? Por que você tá se impedindo de fazer aquilo que te faz bem? Né? De resgatar esse objeto de conforto. Resgate. Aproveite. Porque se isso te faz bem, é pra estar com você. Obrigada e até o próximo vídeo.